Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Assim está escrito: Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nesse texto, Paulo sintetiza de uma maneira bem clara e objetiva como as coisas aconteceram na nossa vida para que deixássemos de viver onde vivíamos e passarmos a estar em Cristo, vivendo com Ele atualmente. Isto mostra-nos que o plano de Deus, um plano eficaz, permanente, um plano que Deus estabeleceu a favor da humanidade, daqueles que foram criados por sua imagem, sua semelhança, com o propósito de viverem para sempre na sua presença. Mas todos sabemos a tragédia que aconteceu com a desobediência, a entrada do pecado, a separação de Deus, a perca da comunhão, da paz, da alegria, da felicidade, enfim, o homem passou a ser um ser errante por este mundo afora, vivendo debaixo da escravidão do pecado, vivendo longe da presença de Deus, porque não teve mais como reatar a comunhão com Deus, dado a desobediência e a justiça de Deus realizada, punindo aqueles que desobedeceram a sua vontade, o seu propósito. Mas Deus estabeleceu que, no seu amor e na sua misericórdia, havia espaço para a manifestação da graça e que quando chegasse este tempo, o Senhor Deus moveria céus e terra para cumprir o seu propósito através de quem ele já tinha designado mesmo antes da fundação do mundo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi designado por Deus antes da fundação do mundo como sendo o Cordeiro que foi morto, assumindo o lugar da humanidade e resolvendo de uma vez por todas aquelas dificuldades e divisões que existia entre a humanidade e Deus por conta do pecado. Em Jesus, esta barreira, ela pode deixar sim de existir, porque Jesus foi o melhor que Deus tinha, o seu Filho unigênito, de quem ele, como prova do seu amor, deu como esta prova a favor da humanidade, e o Senhor Jesus aceitou este chamado do Pai, comprometeu-se a vir e realizar esta obra que todos conhecemos e glorificamos a Deus pela realização desta obra através do Senhor Jesus Cristo, que é a obra da redenção, a remissão dos nossos pecados, a libertação da escravidão que o pecado impunha sobre a nossa vida. Ninguém teria condições e nem recursos para se libertar de tal estado, a não ser unicamente através de Jesus, o libertador, o salvador, aquele que veio como prova do amor de Deus o Pai e assumiu diante de toda a humanidade o nosso lugar na cruz do Calvário. E o trabalho que Jesus fez foi um trabalho difícil, na verdade, penoso, sofrido, entregar a sua própria vida em favor da humanidade, derramar o seu sangue como sacrifício diante de Deus. Mas o que importa é que o sofrimento dele
naquele momento, antevia para ele, na glória futura, aqueles que, através do sacrifício de Jesus, seriam aproximados de Deus, seriam levados à presença de Deus, por obra do Senhor Jesus, e sendo por ele salvo, liberto, transformado, abençoado, regenerado, e enfim, todas as condições que eram contrárias, Jesus cumpriu justamente diante de Deus o Pai, para agora estender a mão a nós e levar-nos à presença de Deus. Então, quando chegamos à presença de Deus, chegamos debaixo do nome poderoso de Jesus, porque ele nos salvou, ele nos libertou, ele fez por nós o que ninguém poderia fazer, mas ele o fez, e o fez por amor, sem exigir nada em troca, sem reclamar, sem murmurar, não. Ele fez por amor. Jesus provou o seu amor a favor da nossa vida quando assumiu o nosso lugar e todos os nossos pecados e iniquidades que havia na nossa vida como consequências e ramificações do pecado entronizado no coração humano, Jesus assumiu tudo isto. E diz a palavra de Deus que ele levou em si mesmo os nossos pecados. E nós agora, através deste feito maravilhoso de Jesus, que o Pai aprovou e aceitou e colocou à disposição da humanidade de forma gratuita, como prova única do seu grande e maravilhoso amor. Portanto, na Escritura está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí aberto um caminho estabelecido por Deus, pelo qual a humanidade pode voltar-se para Deus. O único caminho é através do Senhor Jesus Cristo. Não é por boa moral, não é por religiosidade, não é por sabedoria humana, não é por tradição familiar, não é por condição financeira, não. Unicamente através do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio afirmou dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa porta de entrada, a nossa porta de acesso para chegar à presença de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele também afirmou dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Em Cristo, nós encontramos a porta da salvação. Hoje ela aberta ainda está. Os pregoeiros do Evangelho estão anunciando. Aqueles comprometidos com o propósito de Deus estão anunciando, chamando vidas à salvação através de Jesus Cristo, para que desfrutem do amor de Deus, para que sejam libertos da condenação deste mundo, para que sejam libertos da escravidão de Satanás, para que sejam transformados e abençoados pelo Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador. Então, Jesus veio com esta finalidade. Fez o que lhe cabia fazer. Não deixou nada por fazer. Não ficou nada que nós ainda tenhamos obrigação de complementar
a obra iniciada por Jesus. Não. Jesus consumou, Jesus concluiu, completou, terminou, acabou. Não existe nada mais a acrescentar ao que Jesus fez. O que ele fez está perfeito, completo, pronto, aceito e aprovado por Deus. Deus aprovou. Por isto, hoje, eu desfruto de salvação. Você desfruta de salvação. Nós desfrutamos de salvação. Porque esta obra realizada por Jesus nos colocou em comunhão com Deus. E hoje desfrutamos. E com alegria o glorificamos e o bendizemos por esta tão grande e maravilhosa bênção chamada salvação de Deus através de Jesus. O texto que li diz que nós que antes andávamos longe, agora, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O sangue de Jesus, ou seja, o sacrifício de Jesus, nos aproximou de Deus. Aproximar significa propiciar, trazer para perto. Nós estávamos longe. Pelo sacrifício de Jesus, fomos atraídos para perto. Nós éramos inimigos, mas pelo sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos com uma dívida impagável, mas Jesus pagou em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa e destruiu a cédula que era contra nós nas ordenanças com relação aos nossos pecados cometidos. Uma vez crendo em Jesus, confessando-o como Senhor e como Salvador, os nossos pecados foram perdoados e deles nunca mais Deus fará menção, porque o perdão de Deus é completo, é total e é permanente. Hoje desfrutamos de paz, porque não há o peso dos pecados. Eles foram perdoados. Eles foram lançados sobre Jesus. A justiça de Jesus foi lançada sobre a nossa vida. Nós hoje vivemos esta realidade que é a salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quis revelar. Uma tão grande salvação que nós não podemos de maneira nenhuma nos descuidarmos dela. Precisamos estar atento, porque esta salvação que hoje desfrutamos foi algo que humanamente não tinha condições de acontecer. Porque Deus, ao olhar dos céus à terra, não encontrou nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram e se tornaram destituídos da glória de Deus, como inúteis, separados de Deus, inimigos. Mas em Jesus, estas divisões e separações, elas deixam de existir, porque chegando a Cristo, somos perdoados, libertos, transformados, investidos no reino de Deus, regenerados, justificados e santificados para vivermos na presença deste maravilhoso Deus que é santo, que é poderoso e que tem um cuidado todo especial para com cada um de nós. Mas tudo isto devemos a Jesus. Sem Jesus nada seria feito. Mas por Jesus, uma porta se abriu. Uma grande porta, chamada salvação. E nós entramos por ela. E hoje podemos desfrutar em Jesus de pelo menos 3 circunstâncias na nossa vida. Através do Senhor Jesus e por Ele, nós somos salvos,
seguros e satisfeitos, porque desfrutamos hoje de uma salvação que outrora não conhecíamos, mas hoje conhecemos por experiência própria. Desfrutamos esta comunhão com Deus. Sentimos a libertação que nos foi feita. Nada nos acusa, nada nos condena, porque Jesus nos libertou. E a palavra de Deus nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o que nós somos. Hoje nós somos livres. E nesta liberdade desfrutamos da salvação em Cristo. Então nós estamos salvos em Cristo. Esta salvação, ela é poderosa. Esta salvação, ela está assegurada em Deus, através do seu Filho Jesus. E por ele nós vivemos, desfrutamos esta salvação que hoje é uma realidade na vida de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, nós estamos salvos em Cristo. Salvo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, todo o nosso ser, a nossa vida, ela deve estar envolvida em Cristo. E a salvação que nos assegura esta importante bênção é de que nós estamos agora em Cristo Jesus, sendo por ele ricamente abençoados. E não somente estamos salvos em Cristo, mas também temos a certeza da salvação, estamos seguros em Cristo e estamos satisfeitos em Cristo. O gozo, a alegria e a paz que reina em nosso coração. Tudo isso desfrutamos por bondade de Deus e através do sacrifício de Jesus, que nos tirou de longe para perto, e hoje desfrutamos esta rica, poderosa e maravilhosa paz que Deus nos deu através de Jesus Cristo, seu grande, maravilhoso e poderoso Filho. Portanto, lembremos-nos, estamos salvos em Cristo, seguros em Cristo, satisfeitos em Cristo, e assim viveremos com os olhos voltados para a eternidade, esperando o momento da revelação maravilhosa de Jesus, de onde sairemos daqui e iremos com ele para toda a eternidade desfrutar esta salvação que nos foi conquistada pelo santo e maravilhoso sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, que possamos a ele bendizer, adorar, exaltar, glorificar e proclamar o seu feito, só em saber que nós, que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Isto é tudo o que nós precisávamos. E foi o suficiente que Deus fez para mim, para você, para cada um de nós. Então nós agora desfrutamos esta poderosa bênção de Deus sobre a nossa vida, porque Jesus se dispôs a cumprir este plano estabelecido pelo Pai, e eu e você somos resultado da eficácia do plano de Deus. Este plano salvador, libertador, transformador, que mudou por completo a nossa vida e nos colocou diante da presença do Senhor nosso Deus, onde com alegria estamos e o servimos e o adoramos e o bendizemos. Que possamos seguir neste caminho feliz, abençoados, encorajados e animados, sem desistir, sem recuar, sem parar, mas sempre caminhando, sempre olhando para a frente e para o alto e servindo Jesus com toda a gratidão do nosso coração por reconhecer que só Jesus poderia, na verdade, nos salvar. E foi Ele que fez, e hoje estamos salvos, alegres
e agradecidos por esta importante e maravilhosa obra que o Senhor Jesus operou em nosso meio. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração pelos séculos dos séculos. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.